Seja bem-vindo, seja bem-vinda, então, aqui. Eu sou a Nívia Paulino e eu ajudo você a dominar a massagem de forma simples e rápida. E o tema de hoje é: se as minhas primeiras massagens derem errado, o que eu faço? E aí, hein? Se as suas primeiras massagens derem errado, o que você faz? Você acha que as suas primeiras massagens deram errado? Ou você tem medo que dê errado e ainda nem começou a fazer as primeiras massagens porque acha que vai fazer alguma coisa errada? Esse é um obstáculo que eu percebo que empaca muita gente aí. O que você acha que pode acontecer de errado na sua massagem? Ou o que você já cometeu de erro aí na sua massagem? Erro no seu atendimento, que você fez e você terminou a massagem, terminou o atendimento, você fez, ih, caramba, deu errado, deu ruim. E agora, o que você faz quando dá ruim? O que você faz quando dá algo errado na massagem? E esse obstáculo, escreve aí, hein? Quero saber o que você já fez de errado e o que você acha que pode fazer. Lembrando que aqui o meu papel não é te julgar o que você fez de errado, mas sim te mostrar o obstáculo e te orientar como é que você pode fazer para seguir em frente, apesar desse obstáculo. Inclusive, eu vou compartilhar um erro meu, pessoal, hoje. Eu tanto não julgo se você fez algo errado, e eu te falo isso por quê? Porque eu quero que você escreva aí, né? Não tem nada de errado cometer um erro. O errado é você persistir nesse erro. Então, se você errou, se você entendeu que você errou, você vai... Fica atento aqui nessa live que eu vou te falar o que você faz quando você erra, né? O que você deve fazer quando você erra. O que foi que eu fiz quando eu errei, quando eu percebi que eu errei. Então, eu vou compartilhar aqui, né? E que a minha vulnerabilidade seja a sua força aí. Então, quando eu te perguntar o que você já errou, o que você já fez de errado, escreve aí para mim. Escreve aí porque eu quero saber. E quem sabe você escrevendo, você ajuda o seu colega também a identificar esse erro. Você ajuda o seu colega a entender que não foi só ele que cometeu esse erro, mas que esse erro ele pode ser ajustado. Você pode entender esse obstáculo, esse erro, e você vai refazer o seu caminho. Você vai recalcular a sua rota, já que a gente fala aqui de atalho, né, e de obstáculo. Então, uma vez que você tá ali dentro da sua jornada, tá na sua estrada ali, seguindo em frente para ter sucesso na massagem, para dominar a massagem de forma simples e rápida, quando você entra nessa rota e você comete algum erro, você percebe esse obstáculo e você percebe que você errou, você precisa recalcular a sua rota. Então, muito obrigado você que está compartilhando aí o erro que você já cometeu e que essa sua vulnerabilidade também seja a força aí dos seus colegas, né? Que os seus colegas tenham cada vez mais força para seguir em frente e você também tenha essa força. Então, esse obstáculo, ele impede você de dominar a massagem. O que pode dar de errado, né? O que deu de errado, talvez? Mas talvez... te ajudar a lembrar disso, né? O seu cliente reclamou de alguma coisa que você fez. Talvez você percebeu que fez uma manobra errada, completamente errada, assim, que pode ter sido muito forte e machucou seu cliente. Pode ter sido muito fraca e às vezes causou cócegas no cliente, em vez de ter o fundamento ali da massagem, de você fazer o relaxamento, de você causar um benefício real e verdadeiro, você só fez um alisamento no seu cliente, né? E não trouxe benefício nenhum. Talvez você se atrapalhou, derrubou coisa na maca, derrubou creme no cliente, derrubou coisa no chão, fez barulho, né? Se atrapalhou toda lá na hora de fazer a sessão. Talvez você não teve resultado, né? Então, o que foi que você fez de errado? Fez 2 horas de massagem, se perdeu no tempo. Isso é bem lembrado. Se perder no tempo da massagem também não é positivo. Tem gente que acha que é positivo, mas não. Às vezes o cliente tem horário marcado, tem horário quando tem compromisso, então você se ultrapassar demais no horário também não é legal. Fica ligado aí, porque eu vou te falar o que não é esse erro. Talvez você está achando que está cometendo esse erro, mas você não está cometendo esse erro. E você vai entender o porquê disso, tá? Existe um erro
que você pode ter cometido. Talvez você tenha machucado, tenha feito forte a massagem, talvez você tenha derrubado aí os seus acessórios, né? A pedra que você estava usando para fazer, o pote do creme, fez um estardalhaço ali, você cometeu esse erro. Mas tem coisas que vocês estão achando que é erro e que não é. E eu vou falar para vocês o que não é esse erro, presta atenção, tá? E aí, o que as pessoas confundem, né? Que pode ser um erro, mas na verdade não é. O erro é você, vamos voltar aqui, o erro é você fazer uma manobra errada, é você machucar o seu cliente, é você derrubar coisas aí no seu atendimento e fazer um estardalhaço, fazer um barulho, é você deixar tocar o seu celular, é você tirar o foco do seu cliente e ficar com um foco preocupado com o seu celular, né, e deixar ele tocar. É o seu cliente ter reclamado de alguma coisa que ele não gostou. Então, é fazer uma parte do corpo e não fazer outra. É pular a sequência que você tinha se planejado e se atrapalhar ali na ordem. Mas o erro, não confunda, né, esse erro com... Não confunda isso que eu falei com achar que o obstáculo é trocar as manobras, é trocar a sequência. Isso não é um erro. E quem é aluno da Massagem Flow sabe muito bem disso. E se você é aluno e não se atentou ainda, volta lá no módulo 3, no módulo 4, assiste às aulas, às introduções. Você precisa assimilar, uma vez que você começou a atender, precisa assimilar que depois que você entende e compreende as manobras, depois que você sabe o que tem que fazer, se você trocar uma pela outra, se você esquecer uma manobra, isso não é um erro. Isso não é um erro. Coloca isso aí na sua mente. Você pode estar colocando o obstáculo onde não é um obstáculo. Então, e você, como eu falei, se você é meu aluno, você já sabe disso, né? Se você já sabe o que você tem que fazer quando você identifica o erro, é recalcular a rota. Se atrapalhar na sessão é uma coisa. É o quê? É fazer muito forte, fazer muito fraco, é derrubar coisa no chão. Isso é se atrapalhar. Agora, se você está só esquecendo uma ordem, se você está só esquecendo uma sequência, não é um erro, desde que você siga com a sua sessão, desde que isso não seja um fator que vai fazer você se atrapalhar, entendeu? Eu estou isolando os fatos aqui. Se eu estou lá fazendo a minha sessão e eu esqueço a manobra número 3 que eu aprendi e eu dou sequência normalmente para 4, isso não é um erro. Agora, o erro passa a ser, eu esqueci a manobra 3 e porque eu esqueci, eu me atrapalhei toda, derrubei as coisas, não sei o que fazer, fiquei com a mão tremendo, aí passa a se tornar um erro. Tá? Então, você pode recalcular a rota dentro da sua própria sessão. Você pode reorganizar e redirecionar se você tiver com a sua mente focada para o resultado. Sempre falo isso para os alunos. Foque naquilo que você quer ter de resultado. Foque naquilo que você quer ter, aquilo que você consegue ter o controle. Você esqueceu uma manobra, aí o que você vai fazer? Dá sequência, vai para a próxima, vai para o próximo passo. Dá sequência normalmente ali. E para você conseguir superar isso é exatamente esse recalcular a rota. É continuar praticando, estudando para melhorar. Observar os pontos que você errou, os pontos fracos que você precisa melhorar. E ter mentores para te ajudar a identificar e te guiar nessa jornada. Então, por que é importante você ter um professor, ter um mentor, ter um passo a passo que te guia, que te orienta ali? Para que você tenha essa pessoa, primeiro para te guiar nos pontos que você não está identificando, e segundo, para te ajudar, quando você identificar e você precisar de ajuda e não sabe o que fazer. Então, continua observando. E essa é a forma de você superar isso que você viveu e de você superar algum erro que pode acontecer. Nós somos humanos, eu sou humana, eu vou compartilhar um erro que eu cometi aqui. Eu sou humana, você é humano, a gente erra.
Só que a gente aprende também com o erro, aprende a não fazer mais disso. E a forma que você tem de superar isso é buscar melhorar, é continuar estudando e entendendo o que você pode fazer para não cometer mais esse erro. É buscar ajuda, é ter a ajuda das pessoas certas, que já passaram por esse caminho que você quer trilhar. Então, uma vez que você cometeu esse erro, lembra, eu vou recalcular a rota. E eu falei que ia contar aqui, né, o que aconteceu comigo, qual foi o erro que eu cometi. E eu cometi um erro logo no início da minha carreira, logo no início da minha jornada. Eu não sei se você já sabe, já conhece a minha história, mas enfim, só para não ficar muito longo, para resumir, logo que eu me formei, logo que eu saí da faculdade, em 2008, eu me formei em 2008, então já tem aí mais de 12 anos. E logo que eu me formei, eu abri um spa com uma sócia. E esse spa, ele tinha atendimentos que já aconteciam ali. A gente, eu esqueci o nome eu esqueci a palavra que se usa agora, mas a gente alugou um espaço que já estava em andamento. Tem uma palavra para isso, mas eu esqueci. Mas enfim, imagina que tem um espaço que já está em andamento e a pessoa não quer mais cuidar desse espaço. Aí você vai lá e aluga esse espaço que já tem clientes, já tem coisas funcionando ali. Então foi isso que eu fiz. Eu aluguei um spa junto com uma amiga e a gente começou a tocar esse spa. E aí o que aconteceu? Nesse spa já tinha clientes de estética. E a minha área era a área terapêutica. O que eu estudei na faculdade, eu fiz a faculdade de naturologia. Então eu estudei a área terapêutica. Mas durante a faculdade eu já tinha feito um curso. E eu tinha feito um curso de drenagem. Então, apareceu lá uma das minhas primeiras clientes, no meu primeiro ano de trabalho, para fazer a drenagem. E aí, o que aconteceu? Fiz a drenagem e fechei um pacote lá de 10 sessões com essa cliente de drenagem. Só que, qual foi o meu erro? Quando essa cliente veio para o atendimento, eu falei para ela que a drenagem emagrecia. Olha só isso, não façam isso. Isso é um grande erro. E aí, eu aprendi, ainda bem que eu aprendi com esse erro. Tanto aprendi que depois eu me apaixonei pela drenagem. E hoje, inclusive, até eu ensino drenagem. Tenho alunos aí, deve ter algum aluno aí de drenagem também. E aí, o que aconteceu? Eu falei para essa cliente. E aí, a cliente, ela não sabia o que ela queria. Ela queria emagrecer. E aí vai lá eu e falei, cometi esse erro e falei que a drenagem emagrecia. Aí fiz um pacote de 10 sessões. Chegou no final das 10 sessões, o que aconteceu? O cliente não emagreceu. E aí eu perdi essa cliente. Por quê? Porque eu prometi algo que aquela técnica não podia cumprir. O que acontece? As pessoas, só para vocês entenderem, tá? Só para a gente fechar aqui o assunto. A drenagem, ela diminui a retenção de líquido. Então, ela desincha. E quem tem inchaço, quem retém líquido, quando faz a drenagem, perde medidas. Só que é um erro você achar que você emagrece a pessoa. Você faz ela perder medidas. Perder medidas não é igual a emagrecer, mas muitas pessoas confundem isso. E lá, no começo, eu confundi isso. Eu achava que isso era algo que acontecia. E eu fui e falei. Então, o erro é você criar uma expectativa que não existe. Você tem que alinhar a expectativa. Você precisa alinhar a expectativa do que é real, do que você consegue entregar para o seu cliente e daquilo que ele deseja. Então, eu cometi esse erro de dizer uma coisa que, no final das contas, por um simples fato de eu não saber, de eu não ter recebido a orientação certa. Quando eu estudei, quando eu fui lá e fiz o curso, e aí eu fui consertar esse erro, e eu fui buscar. Depois desse curso, para você ter uma ideia, eu já fiz 3 cursos de drenagem, continuo estudando, e depois disso eu desenvolvi o meu método de drenagem. Então, eu fiz algo, eu me movimentei. Então, é isso que você precisa fazer aí. Se você ficar no erro e persistir no erro, nada vai acontecer. Então, a gente tem que aprender a olhar o erro e aprender com o erro. O que eu posso aprender com aquele erro? Então, uma vez que eu aprendi com aquele erro, eu já sei o que fazer e sei o que não fazer. E outro exemplo também que eu quero trazer para vocês aqui é de uma aluna, da Alice. Quando ela começou a treinar, ela começou a fazer as práticas
no marido, ela começou a praticar o que ela estava aprendendo no marido. E aí, o que aconteceu? Ela se sentia desajeitada, ela fazia errado as posturas, ela me falava que estava fazendo errado as posturas, que não estava conseguindo se acertar ali. Ela falava que o marido sentia dor. Só que o que aconteceu? Ela seguiu em frente, ela pediu orientação, ela escutou, ela me escutou, ela ouviu o que eu tinha para dizer, para ajudar ela. Por quê? Porque ela estava com um ponto cego ali. Ela não estava vendo o erro que ela estava cometendo, que era ficar escutando a opinião do marido, que não é professor de massagem, que não é terapeuta de massagem, que não sabe nada sobre massagem. Então, ela estava persistindo no erro em escutar a opinião de uma pessoa que não entende nada de massagem. Só que o que aconteceu? Ela me ouviu, então ela saiu desse erro, ela superou esse erro porque ela me ouviu e ela seguiu aquilo, exatamente aquilo que eu estava falando. E aí, depois de um tempo, adivinha, né? Estava atendendo, já estava conseguindo fazer as suas sessões, as suas massagens nos seus clientes, inclusive, não mais no marido. O marido não ganhou mais massagem porque não estava merecendo. Hoje eu não sei mais, se a Alice estiver por aí, depois você me conta, tá, Alice? Mas o mais importante é o quê? Que ela conseguiu seguir em frente com o propósito que era levar aquele atendimento, aquela sessão para os clientes. E ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu superar isso. Só que talvez você pensa aí, talvez você está aí pensando, mas eu acho que eu também não levo jeito para massagem. Eu acho que a massagem me atrapalhei, derrubei um monte de coisa, meu marido não me apoia também, minha família não me apoia, ninguém quer me ajudar a praticar, eu não tenho em quem praticar, e talvez isso está passando na sua cabeça agora, que ninguém te ajuda a você praticar. Você vem aqui na live, a Nívia fala tanto, tanto, tanto que você tem que praticar, você escuta tanto, tanto, tanto falando que você tem que praticar para ficar melhor a cada dia, e aí você chega e ninguém te apoia. Aí você quer praticar e não tem quem praticar. Talvez isso esteja passando pela sua cabeça nesse momento. Só que esse é o jeito errado de você resolver, reclamando. Reclamar é o jeito errado. Você culpar outras pessoas é o jeito errado de resolver isso. Você não pode culpar as pessoas que não estão te ajudando. Lembra, focar sempre naquilo que você tem controle e naquilo que você pode fazer e realizar. Então, o que você pode fazer e realizar? Para de pensar nas pessoas que não te apoiam e pensa nas pessoas que te apoiam. Por quê? Porque eu quero te apoiar, porque eu quero estar com você, porque eu acredito em você. Porque eu sei que você é um guardião da massagem e você quer seguir em frente. E você quer dominar a massagem, você quer ter sucesso na massagem. Só que para isso você precisa seguir em frente, né? Você precisa decidir ser um guardião da massagem, precisa seguir em frente e parar de culpar as outras pessoas que não te apoiam. Ou ainda, parar de se punir, né? Se você ficar se punindo que você fez tudo errado, que você não consegue atender, que você é desajeitado, que você é desengonçado, se você ficar se punindo, você não vai resolver. Então, esse é o jeito errado. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei, hoje eu lido com os alunos e eu entendo. E eu vou lá, entendo e ajudo. E porque eu um dia também já me puni por ter feito algo errado. Imagina lá atrás, no meu primeiro ano, o quanto triste eu fiquei, o quanto eu me puni por ter feito aquilo de errado, né? Eu fiz isso também. Só que hoje eu entendo que não é a melhor forma. Eu entendo que o jeito errado de resolver isso é a punição. Então, não fique se punindo se você fez algo errado. Observe o que você errou, para você não errar mais, e conserte o erro. Você consegue tudo o que você quer. Você consegue superar esse erro, você consegue superar esse obstáculo se você fez algo de errado na sua sessão. Assim como eu consegui, assim como vários e vários alunos conseguiram superar algum erro. Então, é importante que você fique com o seu pensamento, né, direcionado a isso, a consertar esse erro, a superar isso. E como é que você vai fazer isso? Com persistência, com estudo, prática e mentoria. Persistência, estudo, prática e mentoria. Persistência, por quê? Porque se você não for persistente, você não vai superar isso. Você vai ficar
remoendo, pensando lá nas coisas que já aconteceram. Então, seja persistente para continuar. E pode ser que você cometa outro erro. Por isso que você tem que ser persistente. Persistir, apesar de ter o erro. Persistência, estudar. Estudar por quê? Porque às vezes você fez um erro porque está faltando estudo, tá? Então, se está faltando estudo, vá lá e estude. Se está faltando conhecimento, vá lá e busque conhecimento. Então, se você acha que está faltando estudo, procure estudar. Praticar, persistência, estudo, prática. Talvez falte prática, talvez você já tenha estudo, talvez você já seja meu aluno, mas está faltando praticar para você superar o erro que você cometeu. Então, vai lá, assiste às aulas, veja e reveja todo o material. Esteja com os olhos abertos para ver, os ouvidos abertos para ouvir e captar toda a informação e disposto a praticar. Persistência, estudo, prática e mentoria. Tenha mentores, tenha alguém que te guie, alguém que te oriente naquilo que você pode seguir. Qual o melhor caminho? Quando tiver dúvida, quando tiver dificuldade, peça orientação para o seu mentor, para o seu professor, por onde ele pode te guiar. Qual seria o melhor caminho a seguir naquele momento? E principalmente para enxergar os pontos cegos que você não está enxergando. Talvez você não esteja enxergando algo que você está fazendo de errado. E quando você vai lá e pergunta para o seu professor, para o seu mentor, você tem essa oportunidade de trilhar o caminho certo, de recalcular a sua rota e ir para o caminho certo. Então, deixa eu ver o que vocês estão colocando. Estamos caminhando aqui para o final da nossa live e eu vou dar uma dica prática para que você possa seguir em frente com essa dica prática de hoje. Então, se você cometeu um erro, se as suas primeiras massagens deram errado, o que você faz? Qual é a dica prática? Qual é a orientação que eu tenho para te dar agora? Que eu quero que você lembre disso sempre. Continue. Anota aí. Continue. Apesar dos seus erros. Os seus erros, eles servem para você aprender. Quanto mais você erra, significa que mais vezes você está tentando e aumenta as chances de você acertar. Se você quer aumentar as chances de acertar, vá em busca de fazer, mesmo que você erre. E quando você errar, recalcule a sua rota. Quando você errar, anota isso aí. Quando você errar, identifique o erro para você recalcular a sua rota. E se você não sabe como identificar esse erro, eu já te falei aqui o que você deve fazer. Ter persistência, estudo, prática e mentoria. Então, se você tiver isso em mente, isso já vai servir para você pegar esse obstáculo, tirar ele da sua frente e para que você consiga seguir. Então, para você, a dica de hoje é você lembrar sempre disso. Cometi um erro, fiz uma besteira, fiz algo errado no atendimento, caramba, percebi esse erro. Beleza, primeiro passo é perceber o erro. Já é alguma coisa você perceber que errou. Vocês falaram aqui um monte de coisas que vocês perceberam que erraram. Maravilha, incrível, percebeu que errou. E agora, o que você faz com esse erro? Chora? Não. O que você faz com esse erro? Observa, olha para esse erro, recalcula a rota, identifica o que você pode fazer. Talvez você não consiga identificar. E aí você vai fazer talvez você queira fazer isso sozinho, então você pode identificar o erro e recalcular a rota sozinho. Mas o que eu estou te falando é você ir para um outro lado para quebrar esse muro aí, para ficar mais fácil para você trilhar a sua jornada. Que é ter persistência, continuar fazendo. Quando eu errei lá atrás, eu não parei de fazer. Mesmo sabendo do erro que eu tinha cometido, eu tive persistência e continuei praticando. Para quê? Para eu aprender mais, para eu entender como que funcionava na prática, para eu ver os resultados, para eu ver o que acontecia com outros clientes, com outros perfis de clientes. Eu continuei praticando, eu continuei fazendo. A Alice,
continuou fazendo, continuou praticando, persistência, ela teve persistência, ela estudou, ela percebeu que estava fazendo errado, estudou, foi lá no curso, olhou, estudou, continuou praticando, praticou mais, seguiu aquilo que eu orientei, persistência, estudo, prática e mentoria. São esses 4 caminhos aí que você vai seguir quando você perceber que algo tem de errado. Aí, com a sua massagem, algo tem de errado. Para que você consiga dominar a massagem. Ou seja, você consiga trilhar mais rapidamente a sua jornada, para que você tenha mais facilidade na sua jornada, para que você tenha mais clientes, que você consiga ter reconhecimento na técnica que você faz, para que você consiga ter reconhecimento dos seus clientes, da sua família, você consiga entrar em campo e atender as pessoas que precisam de você, que precisam da sua ajuda. Você que é guardião da massagem, vai lá e já compartilha com seu amigo massoterapeuta. Por que eu peço para você compartilhar? Porque quanto mais rápido você compartilhar com o seu amigo massoterapeuta, mais rápido ele vai ter acesso a essa informação, mais rápido ele vai ter acesso aos atalhos e obstáculos dessa jornada, desse momento que você está vivenciando, para que mais pessoas possam dominar a massagem, ou seja, ter clientes, ter resultados com os clientes. E nesse momento, esquece que existe concorrência. Por quê? Porque quanto mais você se preocupar com a sua concorrência e você não compartilhar o conhecimento que você tem aqui, que você está tendo essa oportunidade, você dificulta, você cria uma barreira de crescimento profissional pensando num todo, num contexto maior. O que é isso? Quando você pensa num todo, então, quando você compartilha o que você está aprendendo, quando você chama os seus amigos massoterapeutas para vir para cá, para que eles aprendam o que você está aprendendo, você faz isso, esse movimento crescer. E esse movimento dos massoterapeutas crescendo, né? Quanto mais guardiões, quanto mais pessoas que decidiram continuar com a massagem, isso vai ser bom para você. Por quê? Significa que mais pessoas vão procurar a massagem. Quando tem mais massoterapeutas falando daquilo que eles fazem, mais pessoas entendem os benefícios, mais pessoas se conscientizam do quanto é importante. Então, se você hoje tem os clientes que não te valorizam ou que não sabem o que é importante, eles acham que não é importante fazer massagem, eles acham que massagem é luxo. Se você conhece esse tipo de pessoa, é porque talvez você precise ainda mais falar dos benefícios. Então, imagina se você, além de você falando da massagem, você tem um exército de pessoas falando da massagem, pessoas falando da massagem na sua cidade, no seu bairro, no seu país, em outro país. Tem muita gente de Portugal que vem aqui, então imagina muitas e muitas pessoas falando da massagem, aí fica mais fácil para que você consiga ter os seus clientes. Então, é por isso que eu peço para você compartilhar. Então, um beijo para vocês.